Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E eu nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Ainda Juízes capítulo 9, o versículo 8 diz assim: foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que a Deus e os homens em mim prezam, iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e eu iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores, fala comigo, todas as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me undes rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus, porque por si só ela é poderosa para transformar a nossa vida e a nossa história. Deus, esse dia tão especial que comemoramos o dia da Bíblia. Obrigado por ter nos dado o privilégio de recebermos e termos esse exemplar tão maravilhoso em nossas mãos para meditarmos nele todos os dias. Obrigado a Deus pela liberdade que temos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade. Na semana passada eu falei sobre, quem lembra? Ninguém lembra? Quem estava aqui domingo passado? Falei sobre estratégias, posicionamento. Agora hoje eu queria falar sobre espinheiro não pode reinar. Olha para o teu vizinho assim e fala com ele: espinheiro não pode reinar. Por quê, pastor? Vamos entender então o texto que lemos. Gideão é um juiz, foi um juiz em Israel, um bom juiz, que teve um filho com uma concubina cananeia. Ele demonstrou ter algumas falhas em sua personalidade, sim, pois não quis deixar gravado o nome de seu filho em sua condição real. Mas ele pega esse menino e deixa esse menino afastado. Abimeleque é o nome desse garoto. Quando Abimeleque começa a reinar, o seu nome já diz tudo: meu pai é rei. Ele faz algo que é algo complicado para entendermos a crueldade desse homem. Ele pega os seus irmãos e ele mata todos os seus irmãos para que nenhum deles reine em seu lugar. E ele tinha aproximadamente 70 irmãos. É muito irmão para muito irmão. E esses irmãos são mortos por ele, para que ele não deixe ninguém reinar. Agora, após a morte de seu pai, ele tenta reinar em Siquém. Porém, havia ali um homem chamado Jotão. Jotão, ele tinha se escondido, não dá tempo da gente explicar tudo, mas ele tinha se escondido, ficado escondido em uma caverna. E naquele dia, daquele momento de reinado, Jotão aparece. E quando ele aparece, ele declara a palavra que nós acabamos de ler, que é uma parábola considerada parábola das árvores. E quando ele apresenta, ele começa a dizer: olha, um dia as árvores foram procurar
outra árvore. Ele começa a trazer essa analogia falando sobre árvores. Lembra que na semana passada eu falei que nós somos considerados varas. Jesus disse que ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos as varas, somos os ramos. Jesus um dia cura um cego, e quando ele cura esse cego, parcialmente, ele pergunta para o cego: o que você vê? O cego olha e diz: eu vejo os homens como árvores. Árvores, a gente pode fazer essa analogia aqui, simbolizando a nossa vida, a nossa história. Quando nós olhamos para esse momento, nós olhamos Jotão se apresentando e ele começa a dizer: olha, as árvores reuniram para levantar um rei que reinasse sobre elas. Meu irmão, eu aprendo algo. Eu aprendo que há um clamor nos nossos dias por alguém que os governe. Porque na nossa nação hoje saíram pessoas com cara pintada, camisetas a caráter para a rua fora, simplesmente dizendo: o que está nos governando não serve para nós. Queremos um governo, queremos alguém que nos direcione, queremos alguém que traga sobre nós direção, queremos alguém que não apenas diz que é, mas que seja. Quando essas árvores vão e elas começam a falar exatamente sobre esse reinado, e aqui eu quero me ater um pouquinho. Falar desse reinado é falar de algumas árvores que tinham privilégios. As árvores eram árvores que foram procuradas, eram árvores que já tinham uma capacidade imensa de realizar algo. A primeira árvore que é procurada é a árvore da oliveira. Fala comigo, oliveira. A oliveira foi procurada. Veja o versículo 9. Versículo 8, diz que certas vezes foram as árvores para ungir para si um rei, disseram: a oliveira, reina sobre nós. Eles vão à oliveira e dizem: nos reina sobre nós, porque nós estamos precisando. Essas árvores precisam de cuidado, reina sobre nós. Quando eu olho para esse relato, poderia muito bem a oliveira dizer: olha, eu vou reinar sobre todas as árvores, porque vocês estão pedindo. Mas ela omitiu. Ela preferiu ficar no seu posicionamento. Ela preferiu ficar naquilo que já fazia. Meu irmão, nós estamos nesses últimos dias precisando sermos flexíveis. Lembra da flexibilidade? Exercer de forma diferentes aquilo que fazemos. Não podemos estagnar no mesmo lugar. Aquelas árvores e a oliveira, ela olhou e disse assim: eu deixaria, olha o versículo 9, ela diz: deixaria eu o meu óleo, que a Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores. Ela diz: deixaria eu o meu óleo. Olha, da oliveira se produz o fruto, se produz azeitonas, e azeitonas eram retiradas, levadas para a prensa, era prensado, era extraído o óleo, aquele óleo era levado para o castiçal, era levado para o santuário, aquele óleo era o óleo puro, servia para a alimentação. Aquele óleo era colocado exatamente no local sagrado para adoração, era usado para a unção sacerdotal, era usado para a unção dos reis, era usado para a cura dos enfermos. Ela olhou para aquilo que ela produzia. Ela olhou e disse assim: eu vou deixar o que eu estou produzindo para reinar sobre árvores. Ela estava dizendo o seguinte: olha, árvores vão necessitar de cuidados. As árvores menores vão precisar de ter cuidados nessas árvores. Então eu já tenho uma posição, eu já sou alguém, eu já estou num nível acima. Então eu não vou me rebaixar, mesmo que você é o rei de todas as árvores. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar na minha posição.
Meu irmão, Deus essa noite está querendo dizer para mim e para você, a posição que eu estou, a posição que você está, é confortável, é maravilhoso, é bom, temos o óleo, temos unção, estamos na casa de Deus, estamos refletindo para o mundo, mas Deus está nos chamando e dizendo, há um clamor lá fora das árvores que estão pedindo para si um rei. Você deve se posicionar hoje e dizer, eu vou sair para reinar sobre as árvores. Não ficar acomodado. Olha, ela olhou para aquilo que ela produzia. E no ritual judaico, aquele fruto, aquele azeite, era colocado para iluminar no castiçal, fazia parte da unção, fazia parte das ofertas de manjares, era usado, e a madeira da oliveira, era usado para fazer objetos sagrados. Isso tudo está na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 31 em diante, era usado para fazer exatamente trabalhos, ou materiais, ou móveis sagrados, que era colocado no templo. E essa árvore olha para aquilo que ela era, para aquilo que ela tinha, para o que ela podia exercer. Meu irmão, quando nós olhamos para o que nós já somos, Deus não age na nossa vida. Vou repetir. Quando nós olhamos para o que nós já somos, Deus não age na nossa vida. Deus vai agir na nossa vida quando nós olharmos como o salmista Davi. Abra comigo, Salmo de número 52. Salmo de número 52. Aí eu olho para esse homem. Quem era Davi? Davi era o rei. Davi já estava sentado no trono. Davi já estava vivendo um tempo de glória. Já tinha passado os momentos de situações diversas. Mas ele olha para ele mesmo, talvez olhando para o espelho, talvez olhando para não sei aonde, mas ele estava olhando para dentro de si. E ele clama e ele diz assim, olha, Salmo 52, o versículo 8. Quanto a mim, ele está falando dele mesmo. Oxalá que essa noite você entenda o chamado de Deus para a sua vida e você revele na sua vida como Davi está expressando. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. O que Davi está dizendo? Quanto a mim, eu quero continuar sendo oliveira verdejante. Eu quero ser aquilo que Deus chamou para que eu seja. Meu irmão, eu e você precisamos entender algo. Nós fomos chamados para sermos aquilo que somos. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a cada um de nós. Mas Deus essa noite nos chama para irmos além daquilo que Ele nos entregou. E Ele está dizendo, olha, quem já pisou lá no Santo dos Santos não pode ficar estagnado. Tem que viver dia após dia, melhor e melhor. Deus está chamando você hoje para um novo proceder, para uma nova caminhada. O apóstolo Paulo escreveu e ele diz, eis que as coisas velhas se passaram, agora tudo é novo. Deus está chamando você para o novo. Deus está chamando você para uma nova direção. Deus está chamando você para um novo caminhar. Deus está chamando você para um novo reinar. E Ele está mandando pessoas vir até você para dizer, reina sobre nós. E aí você pode perguntar para mim e dizer, pastor, mas como eu vou reinar sobre pessoas então? Esse mundo aí fora, meu irmão, está procurando a mim e a você para dizer, ore por mim porque eu preciso de uma ajuda. Ore por mim porque eu preciso de uma oração. Faça algo, meu irmão. Deus está chamando você para ser uma atalaia. E você não pode olhar para aquilo que você era no passado, para aquilo que você está sendo hoje. Deus está dizendo, aproxima-se, tenha posicionamento, levanta e assume a sua responsabilidade como rei para reinar sobre a terra. A oliveira diz, eu não quero. Aí as árvores olharam e disseram assim, então vamos procurar outra. Porque não, elas não estavam desistindo. E aí elas procuram a figueira. Quando elas procuram a figueira olha para ela mesmo. De novo, igualzinho a oliveira. Eu já tenho um posicionamento.
Eu já dou o meu fruto, o figo. Os figos são frutos que são elogiados, que são colocados nas mesas. Eu já tenho aquilo que eu produzo, e eu vou deixar de produzir o que eu estou produzindo, a doçura do meu figo, da doçura daquilo que eu estou fazendo, para fazer outra coisa, reinar sobre as árvores. Não, eu vou continuar produzindo os meus figos. Eu não vou sair do posicionamento, eu não vou sair de onde eu estou. Eu quero continuar dessa forma. Os primeiros a utilizar da figueira foi Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles foram lá, pegaram folhas, fizeram vestes, porque eles se sentiram nus. Agora a figueira, ela olha e diz: olha, eu tenho valor, eu tenho privilégios, e eu não vou deixar de maneira nenhuma esses privilégios, eles acabarem, simplesmente porque árvores estão querendo que eu reine sobre elas. Meu irmão, nós cantamos uma canção aqui no culto, no louvor, e nós dissemos que importa que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, meu posicionamento, o seu posicionamento, aonde Deus nos plantou, Deus quer fazer com que eu e você façamos além daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Olha, a figueira, ela produziu fruto. O fruto poderia trazer ânimo. O fruto poderia ser servido como remédio. Jesus falou da figueira que não produzia frutos. Ele deu uma palavra forte contra aquela figueira, e ele diz: olha, vai arrancar essa figueira, joga ela fora. Mas veio o homem e disse assim: olha, deixa eu cuidar dela, me dá um ano, eu vou adubar, eu vou estercar, eu vou fazer algo, e ela vai produzir frutos. Aquele homem, ele diz: olha, deixa eu fazer isso, para que ela possa produzir os frutos, e no próximo tempo, ela vai estar produzindo aquilo que você precisa. Olha, meu irmão, quando eu olho para a figueira, ela é considerada uma árvore sagrada por menção e por várias religiões no mundo inteiro. No judaísmo, é um dos 7 alimentos que crescem na terra, essa árvore. No islamismo, Maomé jurou debaixo de uma figueira. Quando nós olhamos para o budismo, Buda, ele alcançou, ou ele diz que alcançou a revelação que ele precisava, debaixo também de uma figueira. Quando eu olho para os astecas, eles utilizavam as cascas da figueira para produzir o papel e para escrever livros sagrados, que eles achavam que eram sagrados. Mas quando eu olho para o cristianismo, para a minha vida e para a sua vida, a figueira é a primeira planta descrita na Bíblia. Quando Adão se veste com folhas para tampar a sua nudez, a figueira é símbolo da nação de Israel. Jesus disse: quando viste que a figueira começa a florescer, olhai para cima, porque perto está a vossa redenção. É símbolo da nação de Israel, e é símbolo da igreja, de quem Jesus espera que seja frutífera. Eu sim sou uma figueira. Olha para o teu irmão e diz: você é uma figueira. Você produz bom fruto, frutos maravilhosos, frutos doces. Mas quando nós olhamos para o pedido das árvores, ela olhou só para aquilo que ela produzia. Ela olhou para ela mesma. Ela diz: não. Olha o que o texto diz. Volta comigo, Juízes, capítulo 8, capítulo 9, o versículo de número 11. Porém a figueira respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Eu não vou deixar o meu fruto para reinar sobre árvore alguma. O meu fruto é mais valoroso. Aquelas árvores saem decepcionadas de perto da figueira, e elas olham e dizem: mas nós temos um escape, nós temos a videira. E elas vão à videira, e elas chegam à videira, o versículo 12, então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Para o espanto daquelas árvores, para o espanto do clamor daquelas árvores, a videira olhou e falou: porém, eu não vou deixar o meu vinho. Vou deixar o meu vinho que alegra os homens, que alegra a Deus, que traz alegria à nação, para reinar sobre árvores. Sobre árvorezinha pequenininha, eu tenho mais valor, eu sou acima de todas, o meu vinho fala de alegria, eu sou uma árvore alegre, eu produzo aqui um privilégio espiritual,
sou além de todas. Você acha que eu vou deixar o que eu estou produzindo para reinar sobre vocês? Não. Ela também se omite. A videira era responsável pelo vinho. Vinho era posto à mesa dos judeus todas as refeições. Eles utilizavam, vinho é símbolo de alegria. Ela estava dizendo, eu não vou deixar, eu quero continuar produzindo isso. Vinho, ela estava dizendo, eu tenho o que os homens querem. Eu não vou deixar de produzir esse vinho, essas uvas, para que traga alegria para a nação. Eu vou continuar da mesma forma. Abra um parêntese aqui e meditemos um pouquinho. Essas 3 árvores não aceitam reinar. Da mesma forma, às vezes acontece conosco, meu irmão. Aqui dentro hoje tem videira, figueira e oliveira, que produz bom fruto, que produz alegria, que produz os figos, que produz azeitona, que produz o óleo, que tem unção, que é derramado a unção sobre a vida, mas há um clamor lá do lado de fora. E o clamor é, reina sobre nós. Reina sobre a nossa vida. Pastor, como eu posso reinar então sobre vidas consideradas árvores? Como é que é esse negócio? Meu irmão, nós precisamos ser treinados, porque aí sim nós vamos cuidar das nossas células. Nós temos pessoas que, por talvez acharem como essas videiras, essas figueiras e essas oliveiras, acharem importante, eles talvez nunca queiram entrar dentro de uma igreja. Mas lá no seu prédio, no seu condomínio, realizando uma célula, você convidando-o, ele vai lá na sua casa para exatamente receber o que nós estamos sendo treinados dentro da igreja para fazermos. Cuidarmos lá fora. Agora, quando eles forem, você pode observar que todos eles irão dizer, faça algo por mim, me ajude, estende a mão para mim, reina sobre mim, traz uma palavra para mim, me ajude. Em alguma área da vida eles vão pedir algo. Agora, você e eu é que não podemos ser como essas árvores. Por quê, pastor? Por causa exatamente que tem o espinheiro. Fala comigo, espinheiro. Quando o espinheiro aparece, quando ele chega na história, o que acontece? Espinheiro produz o quê? E espinho acontece o quê? Machuca. Espinho machuca. Quando nós falamos de árvores que querem ser reinadas e que estão procurando um rei e que não as encontra, nós estamos falando de vidas que estão procurando alguém que as discipule, que seja um discipulador na vida delas, que traga o cuidado, o bálsamo, a palavra, mas quando elas não encontram, elas encontram o espinheiro. E o espinheiro, ele tem um poder muito grande. Porque, meu irmão, quando você chega numa videira, quando você chega numa figueira, quando você chega numa oliveira, você não vai se machucar. Você vai apenas colher os frutos que ela produz. E frutos saudáveis, frutos bons, frutos doces, frutos maravilhosos. Mas quando você chega perto de um espinheiro, qualquer descuido que você tem, o que acontece? Ele machuca a sua perna, ele machuca a sua mão. Se você agachar, ele machuca a sua cabeça. Espinheiro tem um poder muito grande de machucar. E nós temos muitos espinheiros andantes por aí. Espinheiros que machucam. Quando se aproxima, machuca. Quando se aproxima, espeta. Espinheiro não pode reinar. Olhe para o seu vizinho e diga, espinheiro não pode reinar. Agora olhe o que o espinheiro diz. Versículo 14 diz assim,
Então todas as árvores foram ao espinheiro. O espinheiro disse para elas: vem tu, ó, e reina sobre nós. Ele respondeu: reino. Se deveras vocês querem que eu seja rei sobre vocês, refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma o cedro do Líbano. Eu aprendo 3 coisas que o espinheiro faz. Espinheiro aqui, ele é símbolo de Satanás. Se eu e você não nos posicionarmos, meu irmão, Satanás vai posicionar. Se eu e você como igreja não clamarmos pelo Brasil, Satanás vai destruir a nação. Se eu e você como homens e mulheres de Deus não nos posicionarmos e dissermos: espinheiro não vai reinar, ele estará reinando dentro das nossas casas. Ele vai estar machucando, ele vai estar trazendo feridas, vai estar trazendo situações. Por isso você precisa se posicionar hoje e dizer: olha, o espinheiro na minha casa não reina, na minha escola espinheiro não vai reinar, no meu trabalho espinheiro não vai reinar, na minha igreja espinheiro não vai reinar. Eu quero declarar aqui essa noite, meu irmão, para todos os espinheiros, demônios que estão aí ouvindo a minha voz, e eles estão aqui tentando perturbar o nosso culto, mas Deus manda os seus anjos para guardar a nossa vida, por isso que eles não fazem o que eles querem. Eu quero declarar: espinheiros, ouça a minha voz, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, vai ter um povo que vai se posicionar para reinar. Porque espinheiro, meu irmão, se até hoje espinheiro reinou em Vila Velha, espinheiro a partir de hoje não reinará nessa cidade. Como igreja, como líder, como pastor, como homem de Deus, como profeta de Deus, eu quero declarar sobre a nossa terra: espinheiro não reinará na cidade de Vila Velha. Quem vai reinar, pastor? São vocês. Somos nós que estaremos reinando. Reinando como? Cuidando de vidas, sarando as feridas. Espinheiro traz ferida, espinheiro traz tudo. Agora olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: se vocês me colocam como rei, ele diz: olha, nem estou querendo ser. Eu nem estou querendo ser rei, mas se vocês querem me colocar, deveras querem me colocar como rei, tem uma coisa que eu quero que vocês façam. As aves olharam para ele e disseram: o quê? Meu irmão, espinheiro é mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É a única coisa que ele sabe, é ser pai da mentira. Ele não criou nada, ele não é dono de nada. A única coisa que ele é, pai da mentira. Só isso. Espinheiro é mentiroso, e olha a mentira que ele coloca. Ele disse assim: a primeira coisa que eu quero que vocês façam, porque olha, eu nem queria ser rei, mas como vocês estão me oferecendo, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Pergunto para os senhores e para as senhoras: espinheiro tem sombra, gente? Que sombra que o miserável tem? Que sombra que espinheiro produz? Nenhuma. Pastor, e o que isso tem a ver? Tem a ver é que esse maldito espinheiro, ele tem reinado e ele tem oferecido aquilo que ele não tem. Ele tem oferecido paz, mas ele não tem paz. Ele tem oferecido glória, mas ele não tem glória. Ele tem oferecido honra, mas ele não tem honra. Esse espinheiro maldito chamou Jesus um dia e disse: vem cá, está vendo aqui, olha, se você dobrar o joelho e me adorar, eu te dou tudo. Meu irmão, ele não tem nada, vai dar o quê? Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, espinheiro, para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Espinheiro, meu irmão, não tem nada para oferecer. E tem muita gente seguindo espinheiros.
Tem muita gente se refugiando debaixo de espinheiros. Tem muita gente que está debaixo da cobertura de espinheiros. Ei, mas eu quero declarar que se espinheiro tem reinado nessa cidade até o dia de hoje, a partir de hoje, todos os espinheiros cairão por terra pelo poder que há no nome de Jesus. O espinheiro diz: vem, fique debaixo da minha sombra. O miserável não tem sombra, gente. Ele tem espinho, ele machuca. Ele traz peso, ele não tem o poder para reinar, para trazer nada. Mas aí ele diz ainda, mas ele sabe que não tem. Olha para o seu vizinho e fala assim: ele sabe que o que ele oferece ele não tem para dar. Ele sabe. Ele sabe que o que ele oferece ele não tem para dar. E aí ele oferece: vem para a minha sombra. Mas ele diz: mas, olha de novo ele jogando a responsabilidade para as árvores. Eu não queria nem ser rei. Se deveras vocês estão me colocando, vem para a minha sombra. Mas, se vocês não quiserem vir para a minha sombra, saia fogo do espinheiro. A segunda coisa que ele coloca é: saia fogo. Meu irmão, espinho é uma das piores matérias para pegar fogo. Que fogo que tem esse miserável desse espinheiro? Nenhum. E ele está dizendo que saia fogo do espinheiro. Agora, sabe para que ele está dizendo saia fogo do espinheiro? Olha o texto: para consumir o cedro do Líbano. Sabe qual a missão do espinheiro? Matar, roubar, destruir. Sabe qual a missão de Jesus? Para que você tenha vida e vida em abundância. Agora, meu irmão, ele leva para outro lado. Ele não está preocupado, gente, com as árvores. O espinheiro diz: olha, venha, fique debaixo da minha sombra. Eu não tenho sombra, eu sei que eu não tenho. Então, a segunda coisa vai acontecer. Se vocês não vierem ficar debaixo da minha sombra, saia fogo do espinheiro, consuma o cedro do Líbano. Ele leva exatamente para o outro lado. Quando nós olhamos a palavra cedro, a palavra cedro ou a árvore cedro simboliza poder, simboliza majestade, simboliza grandeza, beleza. É a maior e mais importante das árvores. Seu principal habitat é na cordilheiras do Líbano. Ela chega a medir a 15 metros de circunferência e de 30 a 37 de altura. Agora, debaixo do cedro, existem algumas árvores menores que só vivem ali porque o cedro está protegendo aquelas árvores menores. Quando nós olhamos para o cedro, nós lembramos de algo. Cedro simboliza Jesus. Olha o que o espinheiro está querendo propor. Venha debaixo da minha sombra. Eu não tenho sombra. Se eu não tenho sombra, saia fogo do espinheiro, consuma o cedro do Líbano. Ele está dizendo: eu não posso destruir todas as árvores, mas se eu conseguir destruir essa uma árvore, eu vou destruir todas as árvores que estão em volta. Ele estava querendo dizer: olha, se você deixar eu reinar, se vocês quiserem que eu reino, não pode ter o cedro reinando. O cedro vai ter que ser destruído. E o cedro fala exatamente, meu irmão, de Jesus Cristo. Quando nós deixamos espinheiro reinar, Jesus não reina na nossa vida. Quando nós deixamos em nós o espinheiro reinar, apontar as suas pontas, Jesus está de fora olhando e dizendo: eu queria estar aí dentro. Eu queria fazer algo. Eu que queria realizar. Eu que queria fazer. E Jesus olha e diz: enquanto o espinheiro estiver reinando, eu não posso reinar. Pastor, não entendi nada até agora, então vou terminar te explicando. Você não pode deixar o espinheiro reinar na sua vida. Você não pode deixar espinheiro reinar lá onde você trabalha. Você não pode deixar espinheiro, meu irmão, reinar aonde você está. Porque aonde você está a presença do Deus Todo-Poderoso. Espinheiro
não pode reinar. Ele não vai reinar na sua vida. Ele não vai reinar na sua história. Ele não vai reinar na sua casa. Ele não vai reinar nessa igreja. Porque nessa igreja quem vai reinar é Jesus. Espinheiro não tem fogo. Espinheiro não tem nada. A única coisa que ele tem é espinho. A única coisa que ele sabe fazer é machucar. Sabe por que algumas pessoas machucam umas às outras? Porque o espinheiro está reinando na vida delas. Sabe por que algumas pessoas ferem umas às outras? Porque as pontas dos espinheiros estão saindo. Deus está dizendo para mim e para você hoje: tira o espinheiro daí. Deixe que eu reine. Se posicione. Se coloca na posição dizendo: olha, espinheiro não vai reinar na minha história. Coloque a sua vida diante do altar de Deus e dizendo: olha, eu sei em quem eu tenho crido. E eu quero repetir de novo. Falei semana passada e vou repetir. Talvez eu não tenha pregado aqui para todos, mas pelo menos para um. Existe uma pessoa aqui hoje que você sabe que Deus tem te chamado, que Deus tem escolhido você. Você sabe que Deus tem apontado para você e tem dito para você: olha, reine. Reine. Mas você está olhando apenas para aquilo que você faz, olhando para os frutos que você produz. Vou deixar o meu vinho, vou deixar o meu óleo, vou deixar a minha doçura para reinar sobre árvores, para fazer o que não tem valor. Eu cheguei numa posição elevada. Há 13 anos atrás, eu decidi na minha história e eu disse que eu não iria mais exercer o pastorado. Que eu disse: acabou. 4 meses dentro de casa, sem ir à igreja alguma. Todos os dias a Meire, todos os domingos a Meire levantava, ia para a igreja, me chamava, eu dizia: não. Não. Os espinhos brotando. Os espinhos trazendo marcas na minha família. Os espinhos trazendo marcas na minha filha. Simplesmente porque eu olhei para o que eu fazia. Eu era pastor. Situações acontecem. Aconteceram situações. Eu saí de uma igreja. Deixei de pastorear aquela igreja. Mas no meu coração eu achava que eu não poderia deixar de pastorear aquela igreja. No meu coração eu olhava e dizia: se eu não for o pastor dessa igreja, quem vai ser? Depois que eu fiz tudo, depois que a gente conquistou, depois que a gente arrumou tudo, meu irmão, não pense que o diabo, que o espinho, que o espinheiro não reine no nosso coração, porque ele reina. Às vezes nós abrimos brechas para deixar ele reinar. Fiquei revoltado com Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Estou sincero, estou trabalhando, estou fazendo agora, depois de tanto esforço, o Senhor faz isso. E eu fiquei revoltado. 4 meses sem ir na igreja. E um belo dia eu estava
domingo à tarde, dentro da minha casa. Liguei a televisão, comecei a assistir o jogo do Atlético. O Atlético estava jogando com o Vasco da Gama. Naquela época o Vasco era time. Desculpa. Faz muito tempo isso. E naquele dia, o Vasco ganhou do Atlético e o Atlético caiu para a segunda divisão. Eu fiquei tão revoltado porque eu era um apaixonado pelo Atlético. Hoje apenas eu brinco e assisto o jogo, só isso. Mas eu era como se fosse um doente. Eu tinha tudo que você imaginar do Atlético. E eu deitado lá na cama, desliguei a televisão porque ele estava perdendo, revoltado, joguei o controle no chão, mas ele quebrou. Eu disse, eu não quero nem saber mais. E virei, fiquei ali quietinho e eu comecei a dormir. Naquele dia, naquela tarde, eu não tive um sonho, eu tive uma visão. E quando a minha visão foi, é que eu cheguei de frente para um portal maravilhoso. E aquele portal tão lindo. Eu fui entrando para dentro daquele portal. Quando eu fui entrando, uma mão bateu no meu peito e me jogou para trás. Eu levantei, fui de novo em direção ao portal, aquela mão bateu no meu peito e me jogou novamente para trás. Eu dei um brado e disse, ei, quem está aí que não quer deixar eu entrar? Uma voz respondeu, você não pode entrar. Eu disse, por quê? Primeiro tem que se identificar. Então tudo bem. Sou fulano de tal, assim, 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 o Anderson, papapá, falei. Depois que eu falei, levantei, fui para o portal, aquela mão bateu no meu peito, me jogou para trás. Eu levantei, comecei a questionar com a voz, porque eu não via ninguém, só um portal, um brilho imenso que não dá para descrever. Aquela voz falando comigo. Eu olho do meu lado, passa duas pessoas. Essas duas pessoas foram as duas pessoas que mais me feriram. Elas passaram e entraram o portal adentro normalmente. Quando elas entram, eu fiquei revoltado. Por que eles entraram? Você sabe quem eles são? Sei. Por que eles entraram? Eles fizeram comigo isso. Já viu algumas pessoas que começam a colocar para o outro o que alguém fez com ele? Eu estava dizendo, fizeram isso, fizeram aquilo comigo e eu contei tudo. Depois que eu contei tudo, aquela voz virou para mim e disse assim, sabe por que eles entraram e você não pode entrar? Eu disse, por quê? Porque eles não pararam e você parou. Quando ela disse isso, você parou, eu acordei. Meu lençol molhado, minha cama molhada, o colchão molhado, eu banhado em suor. Mary estava chegando naquela hora. Quando ela chega, eu disse, vou na igreja. Ela assustou, porque eu já tinha 4 meses que não ia à igreja. Eu não queria mais. Ela disse, como? Eu vou à igreja. E eu fui à igreja. Cheguei à igreja e sentei no último banco. E quando estou sentado, o louvor acontece. Quando de repente o pastor sobe para pregar, ele começa a pregar e ele diz, aqui tem um homem que Deus manda dizer para você hoje, que ele vai restaurar o seu ministério hoje. Quando ele fala assim, a Mary me dá uma cutucada. Lembra da semana passada eu falei do Espírito Santo de orelha? Ela me dá uma cutucada, é você, meu irmão. Quer falar com alguém que está ferido, que é ele, que Deus está apontando para ele fica mais ferido e revoltado ainda. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se afastou é mais difícil o retorno. Porque a gente não aceita. Eu fiquei nervoso, bravo, levantei e fui para fora. 10 minutos a 15 minutos do lado de fora,
tomei água, o corredor da igreja, eu tomei água, voltei. E o pastor continuou pregando, pastor Walter, continuou pregando. 10 minutos depois eu entro, mais ou menos, sento no mesmo lugar. Sabe aquele negócio assim, que você senta e tem que levantar de uma vez? Aconteceu comigo. Porque quando eu entrei, que eu sentei, ele disse assim, para você saber que é Deus que está falando com você, você estava hoje na sua casa, assistindo o jogo do Atlético e o Vasco, você jogou o controle no chão, o controle quebrou, e você não teve um sonho, você teve uma visão, a visão que você teve foi o portal, e ele contou tudo na palavra dele, no culto, na hora, e ele disse assim, se você quiser, Deus vai restaurar o seu quando ele falou eu já estava cá na frente. Já estava lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, meu irmão, pensa, eu lembro como se fosse hoje, uma calça preta, uma camisa preta, pensa em alguém que se derreteu. Pastor, por que o senhor está contando isso? Eu estou contando isso porque aqui tem pessoas que na sua mente está tudo acabado. Tem pessoas dizendo, eu não quero. Ei, não é você quem vive, filho. É Cristo quem vive em você. Se aliste rápido, irmão. Se posicione rápido. Esteja pronto rápido. Pastor, por quê? Porque espinheiro não pode reinar. Fui para a igreja. Pastor de uma igreja, afastei do pastorado, voltei para a igreja, todos os cursos da Igreja Batista da Lagoinha eu fiz, e já era pastor, sentava no primeiro banquinho, na escola de liderança, 9 meses na escola de liderança, tudo que falava eu já sabia, porque eu já tinha feito 4 seminários, tudo que dizia, eu sabia. Tudo que envolvia a Bíblia, eu também sabia. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes nós estamos igualzinho às outras árvores, dizendo, vou deixar tudo aquilo que eu já produzi. Tudo que eu já fiz. Com 4 meses na escola. 4 meses na escola. Fui para o encontro. E eu cheguei lá no encontro. Pensa numa pessoa que era tradicional, arrogante. Uma pessoa que dizia, para quê? Para que esse negócio de ficar falando em línguas toda hora? Para quê? E quando eu estava sentado no encontro, e eu quero que você vá ao encontro, porque Deus vai te dar a experiência sobrenatural. Quando eu estava no encontro, eu olhei assim e via as pessoas falando em línguas e repetindo várias vezes, várias palavras. Eu olhei e disse, Deus, por que eu falo apenas para mim uma palavrinha só? Deus disse para mim, vou te dar uma experiência que você nunca teve. Meu irmão, no sábado à noite, Deus trouxe uma cura na minha alma. Botei tudo para fora. Joguei tudo para fora. Quando eu joguei tudo para fora, Deus disse, agora é a hora. Pensa num cara que foi dormir falando em línguas e acordou no domingo falando em línguas. Pensa num cara que olhava e dizia, e eu sou contra algumas coisas que se fazem. Vai orar, empurra, derruba, joga no chão, isso não é de Deus. Mas pensa num cara, meu irmão, que Deus apontou e disse assim, eu vou te dar uma experiência, eu quero ver agora. Que todo mundo que vinha orar para mim, meu irmão, eu já estava cansado. Todo mundo que vinha olhar, minhas pernas tremiam e eu tinha que ajoelhar ou então eu sentava no chão. Todo mundo que chegava perto de mim, levantava a mão, eu já estava tremendo. Eu não entendi. E naquele dia, lá naquele encontro, eu disse, Deus, a partir de hoje, eu tomo a minha decisão novamente.
e eu vou seguir a minha caminhada. Eu vou seguir o que o Senhor tem para mim. E lá naquele encontro Deus fez uma promessa para a minha vida. E eu creio que ela vai se cumprir aqui, nessa casa. No domingo que vem eu te conto qual é. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei, meu irmão, como vai a sua história. Não sei como vai a sua vida. Mas Deus está falando especificamente para pessoas aqui hoje dizendo: você precisa se posicionar. Sonda-me, Senhor. Declare essa noite: sonda-me, Senhor. O Senhor te conhece. Ele sabe quem você é. Diga para Ele: Senhor, eu preciso, Deus. Eu preciso desse posicionamento. Carabaxarabacantarabás. Carabaxori cantorou barabaxere carabaxara. Gente, salve em Jesus, que declara hoje: espinheiro não vai reinar, pastor. E você que está dizendo assim: olha, eu me coloco, dizendo para Deus: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, sonda a minha história, sonda a minha vida. Senhor, eu quero me posicionar. Você que toma essa decisão, você que às vezes você olha para você e você diz: olha, eu estou fraco, estou abatido, estou cabisbaixo, os espinhos me feriram, e você precisa desse bálsamo hoje. Quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa. Sonda-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me, Senhor. Senhor, usa-me. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Esses homens e essas mulheres diante do altar do Senhor estão dizendo: espinheiro não vai reinar. Se depender de nós, ele não vai reinar. Então eu queria agora que você estendesse a sua mão e você começasse a liberar uma palavra de vitória sobre a vida deles agora. Pai, eu quero declarar os teus filhos, ó Deus, diante do teu altar. Ô Espírito Santo, que o Senhor traga cura nessas feridas agora. Feridas causadas por esse espinheiro maldito. Feridas que foram causadas por situações. Deus, essa é a noite do Senhor curar essas almas agora. Traga essa cura, traga o alívio, traga o refrigério. Pai, na autoridade do Senhor, eles estão declarando que eles não vão continuar na mesma posição mais. Ó Deus, eles estão declarando que o espinheiro não vai reinar. Carabaxere, carabaxarabacantarabás. Eu quero deixá-los no teu altar, Deus. Eu quero deixá-los no teu coração. Usa-os, ó Deus, como o Senhor nunca usou. Faça algo que o Senhor ainda não fez, ó Deus, através da vida desses homens, através da vida dessas mulheres. Eu os deixo, ó Deus, no altar do Senhor, para o louvor e a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que toda a igreja colocasse a mão no seu coração. E você vai orar após mim dizendo assim: Senhor Deus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu estava afastado, eu volto hoje aos teus braços, para o louvor e a glória do teu nome. Amém.
Agora, com os olhos fechados, eu quero fazer a segunda oração. A segunda oração é por você que entrou nessa casa hoje. Você sabe que você precisa entregar sua vida a Jesus. Ou você estava afastado e você sabe que você precisa voltar aos caminhos de Deus hoje. E você quer tomar essa decisão hoje. Para isso eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto, para que eu possa te ver e eu possa orar por você.